Quero falar sobre Alex Telles, que tem tudo para ser a próxima baixa botafoguense. Botafogo que, por conta da sua crise financeira, perdeu recentemente jogadores extremamente importantes, como Marlon Freitas, negociado com o Palmeiras, como Barbosa, que se mudará para o Verdão a partir de 20 de julho. A situação do Alex Telles é bem clara. O lateral esquerdo, que é titular absoluto e peça super importante do Botafogo, tem contrato até dezembro e nenhuma intenção em renovar seu vínculo por agora. Ainda que o Botafogo lhe prometa um aumento salarial, o Alex já percebeu que permanecer no Botafogo pode ser um erro no futuro da sua caminhada. Tudo porque o Botafogo tem perdido jogadores importantes, o time tem decaído em termos de qualidade e o desempenho esportivo só piora. Para completar, o Alex Telles também tem convivido, assim como outros jogadores do Botafogo, com uma dificuldade no recebimento dos salários. Salários, direitos de imagem e luvas têm atrasado com alguma frequência. O fato de ter contrato somente até dezembro vai permitir ao Alex Telles, a partir de 1º de julho, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior. O lateral esquerdo, de 33 anos de idade, tem 20 jogos na atual temporada com 5 gols e 3 assistências. Depois do leilão que existiu para a contratação do Barbosa, imagino que comece a haver uma disputa entre clubes brasileiros pelo jogador. De olho na próxima temporada, até porque o Alex Telles vai estourar o limite de jogos do Campeonato Nacional, o que o impediria de defender outro clube por agora. Alex Telles chegou em 2024, contratado do Al Nassr, desde então 87 partidas, 13 gols e mais 11 assistências. Tem até uma galera que ainda defende que o Alex Telles possa ser novidade da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O Alex Telles caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário e opine, beleza? Ô Lázaro, enquanto isso, o Corinthians está monitorando o mercado também, pensando em reforços pontuais. Agora o mercado começa a ficar um pouco mais aquecido. Everton Cebolinha está na mira? Antes de entrar nesse assunto, só um ponto para finalizar em relação ao STJD. A título de informação, tá? Não que isso vá mudar alguma coisa, mas um dos argumentos utilizados para que o Alan tenha pegado apenas um jogo de punição foi o fato de ele ter se desculpado através das redes sociais, que mostraria que o jogador estava arrependido do ato que teve e que ele entendeu que tenha sido um ato equivocado. Então esse foi o argumento levado no julgamento. Agora, em relação ao Everton Cebolinha, em relação a reforços, tá? O Everton Cebolinha é um jogador que está no radar do Corinthians até a página 2, tá, Luísa? É um jogador que o Corinthians monitora porque está em fim de contrato, mas que o Corinthians hoje não coloca na primeira prateleira de opções para reforçar o elenco caso não, vai no meio do ano reforçar, mas não deve reforçar com muitos atletas, não. Foram 7 reforços no começo do ano, o Corinthians não deve repetir esse mercado mais recheado para o meio do ano. O Everton Cebolinha é um atleta que o Corinthians foi buscar informações, e as informações que ele teve apontaram que o salário é alto para o padrão do Corinthians e que o próprio jogador está interessado em fazer movimentos fora do Brasil. Então, nesse momento, o Corinthians monitora. O ataque deve ser uma posição primordial que o Corinthians vai no mercado. O Corinthians ainda não fala muito de posições, mas o Diniz quer jogadores para chegar e jogar. Então, os reforços que chegarem vão ser reforços para elevar o nível do Corinthians. Inclusive, foi essa a fala do Marcelo Paz ontem à imprensa no CT Joaquim Grava. O Everton Cebolinha tem esse perfil? Tem, mas é visto como um jogador caro e as informações colhidas pelo Corinthians no mercado não apontam muito interesse muito grande do Everton Cebolinha continuar no Brasil, não. Ontem eu trouxe para vocês que uma fonte importantíssima do Corinthians me disse que se o Memphis aceitar baixar o salário para 2,5 milhões, o Corinthians não renova com ele, porque acha muito. O meu amigo Fábio Lázaro, eu estava compartilhando com ele hoje, uma live no UOL, junto com o meu amigo Faraldo também. O Lázaro disse que, eu tenho certeza que foi a mesma fonte, porque eu joguei o número de 2,5 milhões, né? E ela me respondeu isso. E eu tenho certeza que foi a mesma pessoa que falou para ele, né? E ele disse que uma fonte importante do Corinthians falou o seguinte: por R$1,5 milhão eles não renovam com o Memphis. Cara, então o Memphis, velho, tá mais do que distante do Corinthians. Sobre o Memphis, cara, é a real. Cara, se o Corinthians agora baixou já em um valor, não é informação minha, tá? Baixou o valor. Cara,
Se baixou o valor, se o Corinthians não renova com o Memphis por 1,5 milhão, pô, o Corinthians não quer o cara, velho. Agora, 1,5 milhão eu renovaria. Por 1,5 milhão eu renovaria. Entendeu? É claro que tem ainda lá o acordo, né? O que lascou do Memphis foi o acordo. Sabe, Memphis, bom, se você for grato, sabe? Todo dia manda uma mensagem, um bom dia para a pessoa que fez esse contrato para você no Corinthians. Porque eu repito o que eu falei ontem aqui, né? O Corinthians deve 42 milhões ao Memphis, não é pelo salário. O Corinthians não deve salário para ele. Deve 42 milhões porque fizeram um contrato lunático que o Memphis espirrava. Atim! 1 milhão para você. Para mim, falou saúde. Olha lá ainda, hein? Eu dou uma espirrada. Atim! As pessoas falam saúde. O Memphis. Atim! 1 milhão. Pô, velho. Que contrato é esse? O cara espirra 1 milhão. O cara dá bom dia 1 milhão. Ah, velho. Aí chegou a 42 milhões. Porque são 5 milhões por título. Quantos títulos o Corinthians ganhou? Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Supercopa, 15 milhões. 5, 5, 5. 15 milhões. Gols, assistências. Quem fez esse contrato, velho? Porque se tivessem dado para o Memphis um salário de 4 milhões de reais, ele ganha 6. Porque o Corinthians paga cozinha e não é nem o chefe Simon. E não é nem o chefe Simon. Não é nem o pastelzinho dos 7 mares. Entendeu? O Corinthians paga chefe de cozinha para o Memphis, carro, segurança, casa, Rosenwood. Passei em frente hoje do hotel do Memphis. Eu passei em frente de carro. Mostrei pro Léo. Qual o Léo? Né? Rosenwood. O Léo falou que não quer saber da casa do Memphis. Não, meu irmão, quem fez esse contrato lascou com o futuro do Corinthians. Porque se fosse só o salário e o Memphis falasse assim, eu vou reduzir. E quem vai pagar a dívida? Então, assim, eu renovaria com o Memphis por 1,5 milhão, mesmo ele sem jogar, sendo chato, falar mal do clube, do departamento médico, joga pouco. 1,5 milhão eu acho que vale. Só que é o seguinte, é 1,5 milhão mais 4, 5,5. Aí já não vale. Aí a gente entende, né, por que o Memphis é amigo de alguns, né? Entendeu? Vocês acabam com o Corinthians, né, velho? Sabe o que eu penso? Isso não é informação. Isso é opinião e eu tenho direito a dar essa opinião. Eu tenho direito a dar essa opinião. Eu tenho direito a dar essa opinião. Não é informação. Repito, não é informação, é opinião. Eu acredito que quando o Corinthians contratou o Memphis, o Augusto Melo falou assim, amigo, era investigação na lomba dele, nas costas, um monte de coisa estourando, o negócio estava feio para ele. Meu irmão, que pedido vocês fecham aí, velho? Ele quer, eu quero o carro, dá o carro. É chefe de cozinha, casa, roupa lavada, tudo. Pode dar tudo. Salário, vai. Na verdade, para mim, o Memphis foi um bode expiatório na época. Porque, cara, é impossível. Você pode gostar do Memphis, e eu gosto. Eu gostaria de ver o Memphis por mais tempo no Corinthians, sério, de coração. Mas é impossível alguém aqui nessa live, nesse mundo, concordar com esse contrato do Memphis, velho. O cara tem que ser muito fazedor de média com a torcida para falar que esse contrato é bom. Esse contrato não é bom, tá longe de ser bom, é horroroso. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.